Quanto isso eu posso projetar no metal? Sim, sim. Tá. Bom, pessoal, bom dia, né? Mais uma vez nós estamos aqui na terça-feira para mais uma palestra que hoje será proferida pela doutora Raíza Vieira. Só explicando melhor aqui a dinâmica, essas palestras elas ocorrem, né, como uma iniciativa de uma disciplina que eu estou ministrando aqui no PPG Bio, que é o Biodiversidade e Conservação, do Instituto Federal Goiano, em Rio Verde. Quando eu falo que eu estou ministrando até, vou fazer até uma correção, né, que eu estou convidando pessoas para ministrar a disciplina para mim, né, já tivemos aqui 2 palestras, hoje é a 3ª palestra, então, aqueles que, porventura, não estão matriculados na disciplina e que estão aqui presentes, eu gostaria que vocês escrevessem, né, o nome de vocês, colocassem o e-mail, a instituição, que eu estou definitivamente resolvendo essa questão dos certificados. Eu estou confeccionando neste exato momento os certificados da primeira palestra. Eu quero enviar tudo hoje para ficar tudo tranquilo. Então, à medida que eu for me aliviando aqui das atividades, eu vou enviando os certificados por e-mail. Então, eu peço que vocês coloquem aí no chat, que depois eu copio as informações e gero esses certificados. Então, mais uma vez, Raiz, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que em tempos de pandemia, apesar das ferramentas remotas, né, mas, enfim, as pessoas andam bem na correria e eu imagino que você, nas suas atividades diárias, deve ter bastante reunião, bastante coisas que tomam tempo, então vim aqui falar com a gente. Eu sei que é um esforço, então por isso eu agradeço em nome de todos, né. Aqui, como eu disse, tem alunos do programa, mas também tem alunos de graduação, de cursos do IF e também de outras instituições, tem alguns professores, que eu já, inclusive, aproveito para agradecer a presença, né, e hoje eu farei aqui a sua apresentação formal, né. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Raíza, ela é minha contemporânea de graduação, na verdade, eu entrei um pouco antes dela, mas por conta de problemas pessoais, nós nos tornamos contemporâneos, não só na graduação, mas também no laboratório. Nós fizemos estágio juntos, lá no laboratório de herpetologia, sob orientação do professor Rogério, e depois a Raíssa fez também, né, mestrado. Então, a Raíssa, ela é bióloga, bacharel em biologia pela Universidade Federal de Goiás, fez mestrado e também doutorado no programa de pós-graduação em ecologia e evolução da UFG, né. No mestrado, ela, sob orientação do professor Rogério, estudou comportamento acústico, né, não, comportamento acústico foi na graduação, ela estudou, se eu não estiver enganado, os efeitos da fragmentação sobre os anuros, e no doutorado, já sob orientação do professor Rafael Loyola, ela foi para a área de planejamento sistemático, né, voltado mais para a conservação, onde desenvolveu uma tese abordando aí, considerando as unidades de conservação aqui do Brasil. Hoje ela está, né, como pesquisadora no Instituto Internacional de Sustentabilidade e ela tem experiência, né, na área de biodiversidade, conservação, de herpetologia, bioacústica, comportamento, né. Então, hoje ela vai estar aqui conosco proferindo uma palestra que se intitula Ecologia fora da academia, aplicações da ciência além da Torre de Marfim. Antes de passar a palavra para você, Raiz, eu parabenizo pela criatividade do texto, do título da palestra, que eu fiquei assim, cara, que massa. Então, mais uma vez eu agradeço e passo a palavra para você. Se você quiser projetar a sua apresentação, fique à vontade. Luciano, obrigada. Bem feliz com o convite, que apesar de eu não estar na academia formalmente, eu fico bem feliz de poder voltar e mostrar uma perspectiva diferente também de como... E eu gosto desse tema, porque eu sempre tive uma visão de que a ciência tem que ter um papel maior na sociedade do que muitas vezes ele é visto, ele é designado, o papel para qual ele é separado.
Então, tenho gostado de falar sobre essa experiência, que não é exclusiva minha, que é de muita gente, e de mostrar as possibilidades que se tem de fazer ciência fora da academia, preenchendo essa lacuna que existe, fazendo uma ponte entre a academia, a sociedade, os órgãos governamentais, o terceiro setor, setor privado. Então, por isso que escolhi esse tema. Então, bom dia a todos e todas. Como eu falou, eu sou a Raíza, eu trabalho no IES, que é o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. E contextualizando um pouco para explicar onde é esse lugar que eu estou trabalhando, né, de onde eu falo, o IES é uma organização sem fins lucrativos que é voltada para a compreensão da relação entre o ser humano e os demais ambientes, os demais elementos da natureza. E no IES a gente desenvolve pesquisa, ferramentas e faz capacitações voltadas à implementação de políticas públicas, especialmente. E nós temos como principal objetivo promover o uso sustentável da terra, em particular da conservação da biodiversidade, restauração ecológica e desenvolvimento socioeconômico dos atores que estão envolvidos nesse processo. Que a gente busca, dessa forma, soluções para esses diversos desafios que estão associados ao desenvolvimento sustentável. Então, eu pensei em falar um pouco sobre o meu trabalho atual, sobre um projeto específico que eu tenho trabalhado, mas eu quero falar também um pouco sobre como que eu cheguei aqui. Alguns aspectos da minha formação e do desenvolvimento de habilidades que me ajudam muito no cotidiano de trabalho. Eu percebi que é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, e acho que ia ser legal, então, já falar um pouco dos dois para contextualizar esse caminho, então, de aplicações da ciência além da Torre de Marfim. Bem, eu trouxe aqui um resumo da minha trajetória acadêmica, né, já que é uma das propostas. Eu tenho uma trajetória, de certa forma, tradicional do que se percorre na academia. Como a Alessandra falou, né, eu fiz graduação em Ciências Biológicas, eu fiz mestrado, que foi até quando eu conheci o Alessandro. Inclusive, o Alessandro teve muita importância na minha formação acadêmica, os trabalhos que a gente participava. Aprendi muito sobre projetos de pesquisa com o Alessandro, que eu entrei caloura, o Alessandro já estava alguns anos, não muitos, né, Alessandro? Mas alguns poucos anos à frente. E então eu tive uma oportunidade muito grande de aprender sobre desenvolvimento, organização de projetos de pesquisa. E depois do mestrado eu fiquei um tempo como bolsista no projeto do PELD, que é o Projeto Ecológico de Longa Duração. Não, na verdade, isso foi depois do mestrado. Antes do mestrado eu fiquei com bolsa de apoio técnico, aí eu fui fazer doutorado, na pós-graduação também, fiz doutorado de sanduíche fora, aí eu fiz pós-doutorado, e aí fui parar no IES. Então, uma trajetória acadêmica bem tradicional, muito comum do que se segue, né, para quem quer desenvolver quem quer ser pesquisador. E ao longo desses anos, eu me aprofundei em algumas áreas, algumas linhas de pesquisa, fui publicando os artigos, e tudo isso, claro, contribui para o meu trabalho atual. Até porque eu trabalho como pesquisadora, eu tenho uma atuação no IES que é mais científica, e essa formação acadêmica é fundamental para o trabalho que eu desenvolvo. E essas aqui são uma das minhas principais linhas de pesquisa dentro da ecologia, da biologia da conservação. Eu comecei com a herpetologia, com comportamento animal, e aos poucos eu fui migrando para a biologia da conservação, ainda dentro da herpetologia, mas depois no doutorado eu fui de vez trabalhar com política pública e conservação. Seja com avaliação de resultado, de impacto de política pública, avaliação de vieses e tendências na criação dessas políticas, e com o planejamento sistemático de forma geral. Porque muitas vezes, ao longo desses anos, eu tinha a impressão de que esse conhecimento, esses dados, poderiam ser muito úteis fora da academia, mas que eles não eram utilizados, que eles não geravam o impacto que tinha o potencial para gerar.
E isso que cada vez mais eu fui me voltando à pesquisa com política pública, tentando colaborar com, eu chamo que seria uma construção de um corpo de evidências que pudesse subsidiar a tomada de decisão. E, no fim, isso realmente me ajudou muito, perceber que, trabalhar com isso e perceber que, de fato, fora da academia, isso é implementado. Mas realmente não tanto quanto eu tinha expectativa que fosse. Mas que isso vem sendo superado. No IS, eu trabalho especialmente com planejamento sistemático para conservação, que foi a principal linha que eu segui no meu doutorado, até porque ela abarca um pouco de tudo isso, dessas outras linhas. E eu fui para um grupo de pesquisa na Austrália exatamente para me aprofundar. O planejamento sistemático para conservação é uma abordagem nos programas de conservação, tanto governamentais quanto na esfera privada, que é muito importante, porque ela busca gerar melhores resultados a partir de evidências, considerando a quantidade limitada de recursos que se tem disponível para a conservação, que acaba sendo um fator muito limitante, e também envolvendo as pessoas, as organizações que ou estão envolvidas ou que potencialmente podem ser impactadas por esse processo, que a gente chama dos atores envolvidos. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas linhas de pesquisa, porque nosso tempo é limitado, eu quero que tenha um tempo para a gente poder conversar. E então eu quero apresentar aqui um projeto que nós temos no IS e que exemplifica um pouco como você pode incorporar essas linhas de pesquisa, esses princípios, esse conhecimento gerado, e que ele não fica só dentro da academia, que ele realmente consegue atingir o impacto previsto. Eu vou falar um pouco sobre um dos principais projetos que nós temos atualmente, que é o GEF Áreas Privadas. GEF é o Fundo Global, essa sigla GEF é o Fundo Global para o Meio Ambiente, que é a agência financiadora do projeto, que financia vários projetos no Brasil e em vários outros lugares no mundo. Às vezes, quando se vê, por exemplo, que fala um país vai doar tantos milhões para compensar historicamente, a degradação ambiental que fez, blá, blá, às vezes fica perguntando para onde que vai esse dinheiro. Muitas vezes ele passa por essas agências, esses fundos, tem um banco, tem um BID, que é o Banco Intergovernamental, tem o GEF. Então, normalmente, esses países doam para esses fundos, para esses bancos, e eles acabam financiando projetos em diversos países. Então, o GEF financia diversos projetos no Brasil, e um deles é o GEF Áreas Privadas, que ele tem apoio da ONU Meio Ambiente, e ele é executado por nós, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Esse é um projeto que tem as propriedades rurais privadas como foco, porque elas abrigam cerca de metade dos remanescentes de vegetação nativa atual que nós temos no país. Isso graças à nossa legislação ambiental, à fiscalização, o que ainda existe delas. Então, é uma quantidade considerável de área e que não pode ser negligenciada. Só que muitas vezes quando se olha para essas áreas, surgem críticas um pouco dicotômicas de que ou são desertos verdes ou são áreas de conservação. Como que se designa esses remanescentes de vegetação, essas propriedades privadas? Só que, na verdade, não é nenhum nem um outro. Porque essas áreas têm, sim, um valor, tanto para a biodiversidade quanto para a sociedade. Então, não são desertos verdes. Mas também não se pode esperar que elas cumpram o mesmo papel que uma unidade de conservação, especialmente em relação aos usos possíveis dentro dessas áreas. Então, não dá para ter o mesmo nível de restrição. Beleza, se não é nenhum nem o outro, qual que é a efetividade dessas áreas para a conservação da biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, se elas têm esse potencial real de conservação? Para isso ainda existe uma lacuna de conhecimento que vem sendo preenchida cada vez mais nos últimos anos, até por uma mudança de paradigma e de visão de como se olha para a conservação do meio ambiente, de pensar de compreender que a conservação vai além de unidades de conservação, que as unidades de conservação são, sim,
fundamentais, cruciais para a conservação do meio ambiente no Brasil e em vários países, mas que ela tem que ser complementar com outros tipos de políticas públicas de conservação. Então, essa mudança de paradigma e de visão vem reforçando vem incentivando que diversas pesquisas nesse sentido vêm sendo feitas para investigar qual que é o papel dessas áreas. E esse é um dos objetivos do projeto de áreas privadas, porque existe essa necessidade de reconhecer qual que é o valor dessas áreas em prover serviços ecossistêmicos, em proteger a biodiversidade, entender qual que é o papel que elas podem cumprir no país. Esse é um projeto longo, ele tem diferentes metas que giram em torno de melhorar a conservação da biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos, aumentar a conectividade e cobertura de vegetação, reduzir a degradação ambiental, melhorar a conservação de espécies, mitigar a mudança climática. Abarca muitas metas e essas metas têm um objetivo em comum, que é ampliar o manejo sustentável da paisagem e contribuir para a conservação da biodiversidade, provisão de serviços ecossistêmicos e áreas privadas no Brasil. Vocês podem pensar, são metas ousadas, né? São muito grandes, são muito amplos. E realmente são. Por isso que é um projeto longo e que envolve um conjunto bem grande de atores e de gestores para tentar endereçar essas questões. Claro que não se propõe a resolver todos esses problemas no Brasil, mas de tentar achar soluções e de servir também de achar exemplos para servirem como ponto de partida. Tanto que essas metas estão divididas em 3 componentes do projeto, para que elas possam ser atingidas, e esses componentes estão divididos por temas, digamos assim. O componente 1, ele é voltado para a implementação de áreas piloto na Mata Atlântica e no Cerrado, para o desenvolvimento de algumas atividades que sirvam para testar algumas atividades, ver como que, por exemplo, os proprietários rurais respondem a implementar a atividade X ou a atividade Y, como que eles se envolvem, quais são as restrições. Então, essas áreas piloto servem como um laboratório para testar alguns tipos, especialmente formas de manejo e de estratégias de conservação. Essas 2 áreas, uma na Mata Atlântica, é na área de proteção ambiental da Bacia do Rio São João, a APA do Rio São João, que é onde tem o projeto do Mico-Leão Dourado, que vocês devem ter ouvido falar, que é um dos projetos mais bem-sucedidos do Brasil de conservação de espécies, de conservação da biodiversidade. E no Cerrado, essa área piloto é na APA de Pouso Alto, que é na região da Chapada dos Veadeiros. O componente 2, ele tem como objetivo estabelecer um acordo com as empresas do setor de árvores plantadas, que é o setor florestal. Que esse é um setor que, além dessa área enorme que eles têm de floresta plantada, eles também têm uma área muito grande de vegetação nativa de pé. E uma proposta é tentar entender quais são as formas de manejo que tem ali, como conservar a biodiversidade, como articular com esse setor de atingir um melhor resultado para essas áreas que eles têm, e inclusive se teria uma possibilidade de usar essas áreas para os reportes do Brasil de conservação, isso somaria uma área maior de conservação. A gente consideraria, além de unidades de conservação, outros tipos de área para contabilização, né, de áreas protegidas. Que é até um tema que está bem latente na Convenção de Diversidade Biológica. Esse ano tem a COP, que vai determinar as metas para a próxima década, e essas se chamam de OSM, que são outras áreas efetivas de conservação, que essas áreas privadas têm tido muita relevância, têm tido um destaque grande nessas discussões. E, por fim, o componente 3, ele visa melhorar a capacidade pública de planejar e implementar políticas de conservação em áreas privadas, incorporando o valor de conservação. E é sobre esse componente 3, que eu quero falar mais com vocês, eu quero apresentar, vou detalhar um pouco ele. O componente 3, ele tem esse objetivo geral de melhoria da capacidade pública para a conservação,
E ele tem 3 indicadores e 3 metas respectivas para cada indicador, que é, a gente quer que esse valor de conservação seja integrado em política pública. Então, como que a gente vai medir isso? Como a gente mede o sucesso? Um indicador é que a gente vai fazer bases de dados espaciais do valor de conservação para os 5 biomas, que são a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pampa e o Pantanal. A Amazônia não entrou nesse projeto, porque tem um outro projeto similar a esse, que é voltado exclusivamente para a Amazônia, por isso que não entrou. Um outro indicador é que pelo menos 3 políticas públicas incorporem esses dados para que esses dados sirvam como subsídio para essas políticas públicas, para orientar a implementação delas, a fiscalização. Essas políticas públicas ainda não estão definidas, elas vão ser escolhidas em workshops com o Ministério do Meio Ambiente, com governos estaduais e outros tomadores de decisão, para entender melhor como que essas bases de dados podem servir de subsídio, como que eles têm que ser construídos, os critérios. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos de como que isso pode ser feito. E, por fim, tem um indicador de capacitação, porque a gente vai gerar essa informação, mas as pessoas, os gestores, têm que ter condições de utilizar, porque acaba o projeto, eles têm que saber o que fazer com isso, né? Porque não pode acabar o projeto e aí acabar a utilidade dessas informações que estão sendo geradas. Então, tem uma meta de capacitação, e aí tem essa meta de pelo menos 75 pessoas capacitadas, 35 mulheres, 40 homens, porque o projeto também tem metas de equidade de gênero. Ainda acho que podia ter invertido esses números aqui, ser mais mulheres do que homens, já que cada vez mais faz com que as mulheres tenham um papel muito relevante na conservação da biodiversidade, especialmente comunidades tradicionais. Então, acho que podia ter invertido, mas só de se ter muito explícito no projeto esse objetivo de equidade de gênero, já é uma vitória. Opa. Aí eu estou aqui falando de valor de conservação, base de dados de valor de conservação, mas o que é isso exatamente, né? Esse é um conceito que é relativo e que depende do projeto, dos objetivos, não é um conceito universal. Então, para chegar a essa definição, no início do projeto, já há alguns anos, a gente vem estudando de forma sistemática como a conservação da biodiversidade tem sido medida em diversas partes do mundo, como que é avaliada a efetividade dessas medidas. Nós fizemos workshops com potenciais usuários disso para entender o que eles consideram como sendo um valor de conservação, o que é importante de ser considerado, especialmente que a gente está trabalhando com áreas privadas. Então, o que é importante para ser considerado, né, para servir como um conceito geral, para nortear o projeto. Então, depois um conceito que ainda pode ser mudado, porque a gente ainda vai fazer muitas oficinas com tomadores de decisão, com agências não governamentais, então ele ainda pode ser mudado. Mas a gente chegou a essa definição de valor de conservação, em que a gente busca quantificar a contribuição de cada propriedade privada em otimizar diferentes benefícios para a persistência da biodiversidade a longo prazo. Porque essa é uma discussão que foi muito frequente no projeto, que a gente não pode pensar em conservar a biodiversidade só no presente. Ela tem que ser mantida a longo prazo, tem que ser algo sustentável no sentido de ter uma persistência. Então, o projeto busca isso, chegar a esse valor de conservação, mas que não seja algo preso no presente, que tenha uma consequência ao longo do tempo. E... Não mudou? Mudou. Tá, e como que a gente vai construir isso? Aí aqui chega uma metodologia que tem muito a ver com o que eu trabalhava no meu doutorado, no pós-doc, que é a parte bem científica do processo. Essa metodologia, essa sequenciazinha aqui, é um exemplo de como funciona o planejamento sistemático para conservação, que envolve essa discussão com as pessoas,
do que é importante, definir cenários, o que torna uma política, um projeto de fato efetivo, e é de desenvolver esse projeto, mas que sempre tem possibilidade para validação, para reformulação, que não seja um programa de conservação estático que não cabe mudanças. Então, o primeiro ponto o primeiro estágio foi a definição dos cenários, que passou até por essas conversas com as pessoas, do que vocês consideram ser um valor de conservação, o que é relevante, considerando que a gente está trabalhando no Brasil, a gente está trabalhando com proprietários rurais, o Brasil tem determinados tipos de uso da terra, o que é relevante para esse país tão mega diverso? Então, tem esses primeiros estágios de definição dos cenários, do que vai ser modelado para gerar essas estimativas. Em seguida, tem esse desenvolvimento de superfícies de benefícios e custos, porque no passado se fazia muito esse trabalho de priorização espacial para orientar a criação de unidades de conservação, por exemplo, isso já considerava os benefícios para a biodiversidade. Só que um problema é que muitas vezes esses dados gerados, essas orientações não eram factíveis, porque não consideravam os outros conflitos que existem quando se vai designar uma área como protegida. Então, o que a gente está fazendo nessa abordagem é otimizar o benefício e os custos. E os benefícios são os benefícios para a biodiversidade, a gente está falando de valor de conservação da biodiversidade, então a gente considera uma das camadas de dados redução do risco de extinção das espécies, tem também estoque de carbono, e o custo que a gente usa é o custo de oportunidade, que é essa área sendo protegida. Aí, o que ela deixa de ganhar? O que o proprietário deixa de ganhar, por exemplo? Se ele conserva essa área ao invés de converter essa área em agricultura, ao invés de converter essa área em pecuária. Então, a gente faz esse balanço, essa que a gente chama de otimização entre os benefícios e custos. Então, vai para uma segunda etapa, que é preparar essas bases de dados, que não é algo trivial. Muitas vezes as pessoas falam critérios. Eu acho que tem que otimizar a polinização pela abelha tal na planta tal. Então, olha, realmente isso é muito relevante, mas não existe esse dado. Especialmente quando você está trabalhando com o Brasil, a extensão que é a complexidade que é gerar esse tipo de dado. Então, preparar a base de dados é um estágio muito complexo, especialmente para a extensão que a gente está trabalhando. Então, acaba tendo esse corte de, às vezes, a gente tem que trabalhar com o que existe, porque muitas informações não existem para o Brasil e elas não estão disponíveis de forma espacial. Então, passa por esse processo que demora algum tempo de preparação de bases de dados. E depois, vem para o desenvolvimento e implementação da modelagem de programação linear, que a gente utiliza um algoritmo que é programação linear inteira, para fazer para gerar esses dados. Então, a gente coloca todas essas camadas de dados e esse algoritmo vai fazendo diversas combinações para achar soluções exatas para esse problema que a gente está apresentando. Existem outros algoritmos, esse não é o único. Não sei se vocês já ouviram falar de programas como Zonation, como Marksan, que eles utilizam outros algoritmos, mas que buscam chegar no mesmo resultado. A diferença é que a programação linear inteira, ela permite uma customização completa, de acordo com os objetivos desejados de cada caso particular. Então, dá para customizar, gerar modelos específicos para cada objetivo. Se para cada bioma a gente quiser uma otimização diferente, é possível fazer. Se em outro país, por exemplo, quiserem outros critérios, é possível fazer. E uma grande vantagem desse algoritmo é o tempo de processamento. Porque se você pensa a extensão territorial do Brasil, e a gente trabalha com dados que tem mais ou menos 1 quilômetro de resolução, isso demora muito tempo, semanas, dependendo da área, pode demorar meses para rodar esses modelos. E então, esse algoritmo, ele tem essa vantagem de que ele é bem mais rápido. Então, e muitas vezes, não sei se vocês trabalham com modelagem, com programação, sempre dá erro. Você vai botar para rodar, vai ter uma vírgula errada, vai ter um negócio que você botou errado. Então, se você precisa, não dá para você ficar semanas rodando um modelo para ver que aí tinha um erro. Aí tinha um erro bem, bem pequeno aqui, que aí deu tudo errado.
Então, esse tempo de processamento acaba sendo bem crucial na decisão sobre qual algoritmo usar. E aí, uma vantagem é que a gente roda centenas de cenários para todo o Brasil, com exceção da Amazônia, né? E aí, isso permite avaliar, porque não é um cenário só que é apresentado, né? A gente apresenta opções. Então, isso permite que esses tomadores de decisão tomem decisões com base nesses cenários que a gente está apresentando. Para exemplificar, esse aqui é um exemplo do tipo de resultado que é gerado por essa habilidade. Esses dados fazem parte desse artigo aqui, da Nature Ecology and Evolution, e é até interessante isso aqui é um artigo publicado numa super revista de conservação, e que é um dado que é usado para subsidiar política pública. Por exemplo, no estado de São Paulo, eles estão querendo fazer algo parecido com isso aqui, para gerar dados de áreas prioritárias para licenciamento ambiental. E quando fala de otimização multicritério, é isso aqui, porque eu posso rodar esse modelo e considerar só a biodiversidade. Esse aqui, para a Mata Atlântica, esse aqui é um mapa de áreas prioritárias para restauração, e na Mata Atlântica tem uma meta de restauração, que eu não lembro de quantos hectares são, mas que até tal ano tem que restaurar não sei quantos mil hectares. Então, eles geraram esse modelo para ver onde que é o melhor custo-benefício para se restaurar na Mata Atlântica, considerando que a gente quer proteger a biodiversidade, a gente quer contribuir para a redução das mudanças climáticas, que é isso através do estoque de carbono, mas a gente quer o menor custo. Então, quando roda isso, tem que proteger 500 mil hectares. Não é esse valor, inventei aqui da minha cabeça. Então, se considera só a biodiversidade, ele gera um resultado, que é esse aqui. Então as principais áreas seriam isso aqui, só que aí esse triângulo aqui ajuda a exemplificar a prioridade que você está dando. Aí tem um triângulo colorido aqui dentro, e aí quanto mais próximo dessa ponta do triângulo é o que ele está favorecendo. Então aqui ele está bem próximo da biodiversidade, tem um sapinho aqui, só que ele tem um custo bem alto, porque tá vendo que a ponta desse triângulo aqui está longe da ponta do custo, aqui o de carbono, né? Então, eu falei assim, beleza, para a biodiversidade é ótimo restaurar aqui, mas tem um custo muito alto. Se a gente olha apenas para o carbono, aí acaba tendo um outro mapa, que tem um custo alto e não tem muito benefício, assim, para a biodiversidade, se a gente restaurasse aqui. Se olha apenas para a redução de custo, aí já gera um mapa totalmente diferente. Assim, beleza, vai ter um custo baixo, mas para a biodiversidade vai ser horrível. Vou restaurar uma área que vai ter a implicação baixa para a conservação da biodiversidade e não vai estocar muito carbono. Assim, beleza, vou gastar menos dinheiro, mas qual que é o retorno para esse investimento que eu estou fazendo, já que tem baixo estoque de carbono e baixa conservação da biodiversidade? Aí o que essa abordagem permite é gerar esse quarto cenário, em que tenta otimizar esses 3 critérios aqui. Olha, eu quero as áreas com menor custo, mas que protejam a maior quantidade de biodiversidade, que tenham um maior estoque de carbono. Então, chega nesse resultado final aqui. E dá para vocês verem aqui no triângulo colorido, em que, olha, beleza, ele não é o cenário mais barato, mas para a biodiversidade ele tem um resultado muito bom e para carbono também. Então, esse é uma das potencialidades que tem dessa abordagem. E aí, nossa, muito bonitos esses mapas coloridos, mas como eu incorporo esses dados gerados? Eu posso gerar, ainda mais que eu posso fazer centenas de cenários. Como que eu interpreto isso? De que serve? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como que o valor de conservação pode ser incorporado, pode ser utilizado em políticas públicas. Um exemplo é no caso de conservação e de pagamento por serviços ambientais. Um caso... tá. Acho que a outra tela está devagar. Mas mudou agora, né, para o pagamento por serviços ambientais.
Um caso, a Costa Rica foi o primeiro país a implementar um esquema de PSA para a conservação da vegetação, isso mais de 20 anos atrás, em 1997, e que tinha esse foco, a gente quer conservar vegetação. E acabou se tornando uma experiência pioneira e exemplo para outros países que buscam alternativas efetivas e economicamente eficazes para atingir esses objetivos de conservação. E esse esquema, a Costa Rica virou um exemplo porque esse esquema teve um papel muito relevante nas taxas de desmatamento, que antes beiravam 21% antes tinha 21% mais ou menos do território com cobertura de vegetação, e depois de alguns anos, essa extensão de cobertura de vegetação passa para 53% do território. A Costa Rica é um país que, não só em relação ao PSA, mas é um exemplo de políticas de conservação, várias outras políticas de conservação, e essa do PSA é muito relevante, por ter sido tão pioneiro. E como que funciona isso? Eles utilizam um sistema de priorização de propriedades de acordo com certos critérios que eles delimitaram. Por exemplo, eles tinham os critérios, quando se vai fazer uma priorização, tem a ver com o objetivo que se tem. E eles tinham esse objetivo de reduzir o desmatamento. Então, eles consideravam critérios como quais são as áreas ambientalmente relevantes, áreas que formam corredores ecológicos, onde você tem terras indígenas, taxas considerava também índice de desenvolvimento humano, áreas que têm maior potencial de proteção de recursos hídricos. E aí ele tinha essa série de critérios, alguns mais bem pontuados do que outros, de acordo com a prioridade do programa. Provavelmente, ao longo dos anos, essas prioridades foram mudando. E é isso, aí no fim chegava a esse resultado, tinha esse mapeamento de todo o país, de todas as propriedades, e se tinha quais eram as mais prioritárias de acordo com os objetivos que eles tinham, com os critérios. A questão é que não se tinha recursos para fazer pagamento de serviço ambiental para todas essas propriedades, era um recurso limitado. Então, essa abordagem ajudava a decidir quais vão ser as propriedades que vão receber esse financiamento para manter a conservação no seu território, na sua propriedade. E aí, no fim, gera esses mapas aqui. Utilizaram exatamente essa abordagem que eu apresentei para vocês, até porque é uma abordagem recente, 20 anos atrás não existiam esses algoritmos, não existia essa precisão que se tem. Em 20 anos, a ecologia da conservação avançou muito, e hoje a gente pode utilizar abordagens que 20 anos atrás não eram possíveis. Mas mesmo assim, eles conseguiram chegar nesse resultado que, visualmente, é um mapa similar ao que se gera com essas abordagens de hoje em dia, que é eu ter aqui um gradiente de cores, eu sei quais são mais importantes para os objetivos que eu tenho, e aí, então, eu sei como utilizar melhor o recurso que eu tenho. Então, eu tenho uma maior garantia de que eu vou ter uma quantidade de recursos para conservação, realmente eu vou conseguir conservar. E essa é uma abordagem reproduzível por diversos países, os critérios são escolhidos de acordo com a região, com o país, com os objetivos que se tem. E essas avaliações de valor de conservação, elas podem ser de grande utilidade em abordagens similares desenvolvidas no Brasil, para a indicação de áreas com maior prioridade para PSA. Inclusive, esse ano, se vocês viram, foi aprovada a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, em janeiro. E está sendo carro-chefe do Ministério do Meio Ambiente, essa política de PSA, um programa que chama Floresta Mais, que vai ter um programa piloto primeiro na Amazônia. Não se sabe ainda, quando você lê o programa, a política, é um pouco vaga ainda, não se sabe ainda como, de onde vai vir esse financiamento, como que vai ser feito esse pagamento, mas a gente espera conseguir utilizar essas bases de dados de valor de conservação para subsidiar e tentar ter um retorno melhor para essa política, uma consequência positiva, né? Mas ainda está meio em aberto. Eita, acho que eu passei errado. Foi. Foi para mim e para vocês lá em algum momento do slide.
Será que a internet aqui caiu? A gente está te ouvindo, Raíssa. Não, é porque o do outro computador... Ah, foi. Eita, foi tudo. Aí. Tá. Uma outra utilização é em relação à compensação ambiental. De utilizar esse tipo de dado, de valor de conservação. E tanto para licenciamento ambiental, quanto para aplicações do Código Florestal. Que um dos mecanismos previstos no Código Florestal são as cotas de reserva ambiental, que não é uma ferramenta inédita, mas que é um mecanismo muito forte nesse novo Código Florestal, a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, né, o nome oficial, e que como que funciona? Eu tenho uma propriedade A, que, de acordo com a legislação, deveria ter 20%, por exemplo, se é no Cerrado, ter 20% do sua área destinada à reserva legal. Eita, mudei de novo. 20% destinada para a reserva legal, mas ela tem um excedente, ela tem mais de 20% protegida. E, por outro lado, tem uma outra propriedade B, que deveria ter 20%, mas tem 10%, por exemplo. Então, essa propriedade A, ela tem uma área a ser restaurada ou a ser compensada. O que a cota de reserva ambiental permite é fazer tipo um mercado de cotas em que essa propriedade que tem excedente de 1 hectare de floresta, 1 hectare de qualquer tipo de vegetação, né, pode ser utilizado para compensar essa área dessa outra propriedade que tá em débito. Então, esse proprietário B vai pagar para o proprietário A para manter essa área de pé. Essa é uma abordagem interessante, porque, por mais que a restauração ecológica tenha uma relevância muito grande, inclusive a próxima década das Nações Unidas de Diversidade Biológica vai ser a década da restauração. Então, a restauração ecológica é cada vez compreendida, né, como muito necessária, é fundamental, mas a restauração não... É difícil de chegar aos mesmos níveis de qualidade ambiental, de manutenção dos processos ecológicos de uma área restaurada de uma área que já está de pé, né, uma área remanescente de vegetação nativa. Então, essa abordagem é interessante porque permite manter a floresta, manter cerrado, manter caatinga, pampa, sei lá o que for de pé, ao invés de ser restaurado e das inseguranças que tem com a restauração, além do custo. Um problema, inclusive foi muito debatido em 2012, 2010, nos trâmites da aprovação do novo código, é porque os proprietários iam compensar em qualquer área, né? Você tem uma área aqui que tem um potencial de conservação enorme, vou compensar onde? Lá do outro lado, vou todo mundo compensar no mesmo lugar, numa área super íngreme, numa área que não é fértil, que é redundante em relação ao que já é conservado. Então, para evitar isso, antigamente era limitado que essa compensação teria que ser feita na mesma microbacia. Com o novo código, a restrição é apenas que a compensação seja feita dentro do mesmo bioma. E hoje você olha para biomas como a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, são biomas enormes. Então, isso gera uma tendência a se conservar em lugares que têm um custo baixo. Então, para evitar isso, se tem esses indicativos de áreas de valor de conservação, o governo pode orientar quais são as áreas que têm equivalência ecológica e que têm mais ou menos o mesmo custo para ser compensada. Então, a propriedade B, eu sabendo as características dela, sabendo quanto que custa a terra lá, por exemplo, eu consigo extrapolar qual que seria o valor de conservação dessa área ser restaurada e indicar quais são as possibilidades, quais são as outras propriedades que têm uma similaridade ecológica e um preço mais ou menos similar para que seja compensado. Dessa forma, geraria tipo um balanço ecológico.
existem muitos vieses de conservação, né, de conservar o mesmo tipo de ambiente, o mesmo tipo de ecossistema. Então, esse uso é nesse tipo de compensação, de equivalência. Esse é um outro exemplo. E, beleza, aí são possibilidades, né? Por fim, eu mudei o slide, não mudou para vocês, mas eu vou falando, uma hora vai voltar. Aí, a gente apresenta, a gente gera esses resultados, e no fim dessa abordagem, esse projeto que a gente está trabalhando, de feiras privadas, a gente gera esses resultados, mas eles não são finais. A gente, no fim, vai validar com os tomadores de decisão, com a sociedade civil, com os demais atores envolvidos, tanto na implementação quanto no uso desses resultados, porque a gente gera alguma coisa, mas essas pessoas que vão dizer se realmente faz sentido. Porque uma coisa é você gerar um modelo, outra coisa é você estar ali diretamente sendo impactado, né? Negativamente ou positivamente por isso, e sofrendo as consequências dessas orientações. E dessas pessoas que vão dizer, olha, realmente esse modelo faz muito sentido, ou então, não, esse modelo aqui não faz sentido nenhum, tem que rodar tudo de novo. Então, isso é um estágio muito importante para garantir que essas indicações de uso em política pública, elas realmente tenham uma usabilidade. E essas camadas de dados servem como um subsídio. Não significa que o que a gente está apresentando é a proposta final. Até por isso que a gente apresenta diferentes cenários. Mas que é um elemento importante para orientar a aplicação de uma política pública. E isso exige muito um trabalho de articulação institucional, de diálogo com diferentes frentes de atuação, gestão de projeto, de planejamento, tem que ter um jogo de cintura para fazer as articulações políticas. Então, pensando naquilo que eu falei para vocês, de falar, tipo, como que a minha formação me ajudou nesse trabalho fora da academia. Eu tenho essa experiência acadêmica e científica que é fundamental, mas que não é só isso, né? E são exigidas outras habilidades, algumas que eu aprendi na pós-graduação, especialmente no programa de pós-graduação em que eu fiz pós, o meu orientador, que me dá liberdades para incentivar certos tipos de atuação, de atividade, mas também muito porque eu tenho uma formação paralela, uma trajetória paralela em movimentos sociais, e que me ajudam muito com esse tipo de articulação. Eu mostrei para vocês foi a minha trajetória acadêmica, mas eu também tive essa trajetória ligada a movimentos sociais, ligada à pós-graduação, movimentos científicos. Em algum momento vai mudar o slide para vocês, aí mudou. Movimentos científicos e que me ajudam muito no meu trabalho hoje em dia. Primeiro porque é uma formação extra que ajuda o desenvolvimento de pensamento crítico, mas também porque é muito importante para aprender na prática sobre como funcionam essas relações institucionais, resolução de conflitos, articulação política, planejamento de projeto, de evento, e muita coisa que às vezes não está na grade curricular do projeto, do programa de pós-graduação, mas que na vida real, no mercado de trabalho, você tem necessidade de saber isso. Especialmente quando você quer trabalhar com política pública. Acho que não consegui mostrar a dimensão que exige desse projeto de articulação, de relação com diferentes organizações, desde o governo federal até desde a concepção, a validação de resultado, até com outras organizações do terceiro setor. Porque é sempre a busca por senso. E a pós-graduação oferece essas oportunidades de desenvolvimento, de habilidades diversas, que ajudam muito a furar essa bolha da academia e criar essa ponte entre a academia, a sociedade e a política pública. Eu vi até que nesse mês vocês tiveram uma palestra, né, com o professor Rogério sobre como a pós-graduação auxilia no combate ao negacionismo científico, algo assim, né? Eu achei ótimo esse tema, eu não assisti, mas pelo título e pelo que eu conheço dos trabalhos de extensão do Rogério, eu consigo imaginar alguns pontos que ele tinha levantado sobre o potencial que a pós-graduação tem, e que ela não pode ser vista simplesmente como um espaço de formação técnica. Ela é isso também, mas também é um espaço de desenvolvimento de outras habilidades, de formação de pensamento crítico, e desses espaços que saem muitas dessas soluções dos problemas da sociedade. A questão é que isso está na grade curricular.
para fazer essa ponte, eu preciso enxergar esse mundo fora da academia, enxergar a sociedade. Então, se você está na pós-graduação, mas quer uma carreira científica fora da academia, tem que se pensar em se envolver com outras atividades que vão ajudar a ter essa formação, a desenvolver essas habilidades. Até porque, ainda mais no mundo do mercado moderno, é preciso ter capacidade de adaptação a essas mudanças da sociedade, entender as necessidades. Esse é o caminho que eu segui. Não há uma receita de sucesso que todo mundo tem que seguir. É um exemplo entre vários e que me ajuda muito nesse trabalho que eu venho desempenhando. Mas apesar de eu recomendar fortemente que vocês se envolvam com suas organizações de representação de classe, especialmente as organizações científicas. E se você quer fazer ciência fora da academia, tem que existir ciência, possibilidade de fazer ciência, né? Bem, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre um pouco sobre essa experiência fora da academia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e fico aqui à disposição para a gente bater um papo. Sim. Acho que o Alessandro caiu. Não, eu tô aqui. Não. Só foi uma das minhas conexões só que caiu. Bom, Raíssa, muito obrigado aí pela apresentação. Acho que é bem isso que eu esperava mesmo, né? Para mostrar para as pessoas o quanto que existem possibilidades, né? E não quer dizer que você está fazendo mestrado, que você está fazendo doutorado, que obrigatoriamente você tem que encontrar uma posição dentro da academia. Existem outros nichos e que precisam ser explorados, que devem ser explorados, e que a qualificação da academia pode ser muito útil, né, dentro desse nicho aí. Então, assim, eu parabenizo aí pela apresentação e principalmente pela atuação aí, né, da forma como você bem falou. Bom, pessoal, conforme de praxe, eu vou aqui abrir, né, para que outras pessoas possam aí fazer questionamentos, considerações acerca do que foi dito, ou mesmo a respeito, né, de algum ponto que por vocês tenham ficado, né, com curiosidade, que vocês queiram perguntar para a Riz, fiquem à vontade, por favor. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? E Raíssa, tudo bem? Raíssa, é mais uma curiosidade. Como que foi para você mudar de área? Porque você começou trabalhando lá com o Herpeto, né? E agora com planejamento sistemático. Acabou sendo uma coisa, em certo momento foi sendo natural, à medida que eu fui conhecendo outras linhas de pesquisa e eu fui me envolvendo com coisas fora da universidade, e que eu tinha essa vontade de trabalhar com um projeto que gerasse um impacto mais real. Para mim, no início, foi um pouco difícil, porque eu adoro trabalhar com comportamento animal, eu adoro trabalhar com bioacústica, com anfíbio, eu ainda gosto muito, mas eu queria que meu trabalho tivesse uma outra implicação. Eu queria trabalhar com política pública. E aí, durante o tempo, eu até tentei, assim, enfiar o saco aqui no negócio, mas não cabia, né? Porque não tem política pública específica para anfíbio. Então, acabou sendo um pouco natural até certa medida, mas depois foi difícil, porque não tem muitas oportunidades, não tem muitos grupos de pesquisa que trabalham com essa interface entre academia e sociedade. Hoje em dia tem um pouco mais, tem até algumas observatórios, né, entidades que vêm sendo formadas entre diferentes pesquisadores, que eles se organizam para tentar gerar resultados para orientar a política pública, tipo a BPBS, que é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, hoje em dia, você tem mais possibilidades de entender como que essa transição pode ser feita, tanto a transição diária,
toda essa transição para fora da academia. Então, no começo, para mim, foi um pouco difícil, porque eu não sabia enxergar como que eu poderia fazer essa conexão, que eu tinha um perfil muito acadêmico, e do lado de fora não queriam esse perfil acadêmico. Mas, por outro lado, se precisa dessas evidências, desses subsídios científicos para implementar essas políticas públicas. Então, foi bom, mas foi um pouco difícil, por às vezes ficar um pouco perdida, sem saber o rumo que ia, se tinha certo, se eu precisava fazer outro curso. Eu tinha até que eu queria fazer, não, vou fazer outro curso. Mas eu falei assim, nossa, sem condições de eu fazer outro curso, gente. Tem que um emprego. Aí, então, de forma resumida, foi mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Ótimo. Obrigado pela palestra. Foi muito bom. Nada, obrigada pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal está um pouco tímido ainda, mas sempre aparecem perguntas, né? Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta para você, que é a seguinte. Em termos de qualificação acadêmica, baseado nos currículos das universidades, é inquestionável que você teve acesso a recursos que te habilitaram, considerando os currículos, a estar onde você está. Mas eu queria que você dissesse para o pessoal aí se houve alguma habilidade que você precisou aprender para estar onde você está, mas que isso você não encontrou nos currículos. Tipo assim, eu gostaria que você falasse assim, não, sei lá, o domínio de uma ferramenta X, a capacidade de articular junto a pessoas que ocupam nichos variados, Às vezes você falou, no Cerrado, vocês trabalham na APA Pouso Alto. Eu não sei se vocês chegam a trabalhar com comunidades tradicionais, guias, com quilombolas, Então, você vai transitar em vários segmentos, Então, assim, eu gostaria de saber se tem alguma habilidade que você julga importante para que a pessoa precise dominar para dar bem nesse contexto aí, para se dar bem. Uma habilidade que eu vejo que é muito importante e que sinto falta na pós-graduação é de gestão de projetos. Que tem esse projeto muito grande, que é o mestrado, que é o doutorado, que a gente tem que gerenciar, mas existem técnicas específicas para se otimizar esse processo, para otimizar essa gestão. E, inclusive, tem nichos no mercado que são específicos para a gestão de projetos. Então, eu lembro que eu achava muito ruim quando tinha, sei lá, um orientador e falava para ajudar com prestação de contas de projeto do CNPq, pegar nota, pegar isso. Eu achava um saco, mas que foi super importante. Que hoje em dia eu falo assim, poxa, era um saco, mas realmente ajudou muito. Uma parte só, Mas ter essa noção mais ampla de gestão de projeto é muito importante. Gestão desde a concepção, de se pensar, por exemplo, quais vão ser os indicadores de sucesso desse projeto? Como que eu vou medir se eu estou atingindo essas metas? Como que eu vou executar? Qual que vai ser o orçamento? Qual é a equipe que eu preciso ter? Qual é o tipo de qualificação que precisa ter? Então, isso é uma coisa muito importante para se ter fora da academia, mas na academia também eu acho que seria muito importante se tivesse uma orientação melhor de gestão de projetos. E aí eu percebi que eu tive um pouco disso fora da academia. E que até tem a ver com essa outra habilidade que eu acho que é muito importante, que é de saber fazer articulação institucional. Aí isso é difícil de se ter uma disciplina, por exemplo, de articulação institucional. Eu sei que existe, para quem faz curso, por exemplo, de política pública, de gestão, acaba tendo isso, mas na pós-graduação é difícil ter uma disciplina assim. Mas esse de articulação institucional é muito importante. Mesmo se você não vai trabalhar com o governo, frequentemente você vai estar, você falou, vou ter que falar com as organizações
das comunidades quilombolas, de guia, e a gente realmente faz isso nesse projeto na Chapada dos Veadeiros, no projeto Napa São João. A gente realmente tem que conversar com muita gente, e acaba sendo quase que uma das etapas mais longas, que é conversando com as pessoas, entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido, e também para não passar por cima de ninguém, mas também de não deixar que passe em cima de você, pedindo o mundo. E aí, nisso, como eu acho difícil, pelo menos para mim, assim, pensar como seria essa disciplina, eu acho que é importante esse envolvimento com outras práticas além da pós-graduação per se. E que eu aprendi isso muito com o movimento estudantil. Quando fiz parte de organizações, assumi algumas tarefas que me ajudavam muito isso, porque então eu tinha que pensar, olha, precisa discutir política de bolsa de pós-graduação, precisa discutir transporte, restaurante universitário. Então eu tinha que conversar com diferentes pessoas, e aí meio que eu fui aprendendo na marra, mas que hoje em dia isso é super importante para mim, que eu me sinto mais confiante e confortável de falar com diferentes pessoas e de apresentar esse posicionamento, até de resolução de conflitos. Então, eu vejo esses duas habilidades sendo umas das mais importantes nessa transição, assim, nessa atuação fora da academia, mas dentro da própria academia é muito importante saber poder desenvolver essas habilidades. De fato, né, saber falar com as pessoas dos mais variados níveis exige uma capacidade de furar nossa bolha, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma zona de conforto, de um universo, e falando sempre para os nossos pares, né? Que as pessoas sabem o que é um artigo, sabem o que é uma revista científica, sabem qual a importância de determinadas coisas que talvez para essas pessoas que estão lá, né, experimentando realidades bem diferentes das nossas, isso não faz muito sentido. Então, ter essa habilidade de saber falar de igual para igual, né, com essas pessoas, e principalmente se fazer entendido por essas pessoas e entender essas pessoas é extremamente importante. É lógico que não na proporção com que você relatou, né, mas eu tenho tentado fazer isso aqui onde eu estou, no município onde eu estou. Nós temos um programa de pagamentos por serviços ambientais para provisão de água. E eu faço parte da Câmara Técnica, quer dizer, fazia, né? Não sei se houve alguma reformulação, eu estava afastado. E isso, volta e meia, a gente se reunia com produtores e, às vezes, eu percebia assim, uma certa resistência, mas com muito jogo de cintura a gente acabava, né, encurtando esse distanciamento, enfim. Mas, a priori, a percepção que eu tinha era a seguinte, tipo assim, é como se os produtores, eles vissem a gente como rivais, e não precisa, né? Isso não tem que ser assim, né? Então, tipo assim, aquele pessoal do meio ambiente, ou a gente vai, aquele pessoal lá do agro e tal. Então, eu acredito que essas coisas, elas não devem existir. Eu não sei se você já teve uma situação parecida e tal, mas o meu relato aqui, inicialmente, era, né, de que havia um distanciamento, mas que a gente tentou da melhor forma encurtar, né, para que o programa desse certo. Sim, tem. Acho até que é uma questão de compreensão da visão do outro e de quais são os valores de cada segmento. Que às vezes a gente pensa, publicamos em tal artigo de renome, que tem esse impacto, tem fator de impacto internacional, e que realmente é muito importante, não tira o valor. Mas para essas pessoas, isso tem um valor diferente, porque não faz parte do mundo delas, não tem essa compreensão desse valor. Da mesma forma, muitas vezes, para o cientista, o valor que essas pessoas têm para outros aspectos é um valor diferente. Então, acho que às vezes passa por uma questão de descer um pouco do salto, de ouvir, de tentar entender, especialmente se está se propondo a fazer uma mediação, a achar um consenso e solucionar um problema. Não se pode chegar querendo impor uma proposta, falar assim, olha, isso aqui eu rodei nos modelos, isso aqui é o que é certo, por favor, se mobilizem aí para se adequar a essa minha proposta. Não é assim que funciona na realidade. Porque o mundo é muito diverso e as pessoas têm opiniões e visões diferentes, e que
os cientistas têm muito a aprender com essas visões também. Inclusive do que é conservação, do que é bom, o que é ruim. Que às vezes parecem conceitos que estão petrificados, mas não, até o que é bom, o que é ruim, o que é melhor para as pessoas, isso muda. Então, pode ser realmente bem desafiador fazer essa mediação, essa articulação, mas o que eu vejo que ajuda muito de chegar assim, chegar na humildade, de tentar entender melhor, até porque a universidade cada vez mais tem sido mal vista por motivos errados, mas também por ter esse distanciamento, né, de não ser, de verem como dona da razão. Não é bem assim, na universidade de pesquisa, tem que tentar entender essa complexidade que é a sociedade humana. Então, se chegar ali na humildade, tentando entender, até um dos princípios do planejamento sistemático, a primeira coisa é isso, você tentar entender, fazer essa contextualização e entender quem que está envolvido, quais são os conflitos, quais são os problemas, as possíveis soluções que podem sair dali, para que de fato saia alguma proposta eficaz. Eu achei bem legal isso que você falou de PSA e eu quero saber mais, Alessandro. Não, beleza. Inclusive, eu tenho interesse em conversar com mais pessoas. Aqui nós, assim, é um PSA que foi implementado em 2011 na microbacia que é responsável pelo abastecimento público, tanto da cidade quanto de agroindústrias, né? E a gente selecionou nascentes desses cursos d'água e paga um valor, que aí de cabeça eu não lembro qual é o mecanismo que foi adotado, para que os produtores eles preservem essas nascentes. E, além disso, a gente presta, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assessoria técnica, né? Então, essas nascentes, elas foram cercadas e também essas nascentes, elas foram, dependendo do seu grau, recompostas, né? Houve uma recomposição florística baseado nas espécies originais, né? Então, tem nascentes que estão em perfeito estado de conservação e tem nascentes que estão, assim, em outros estágios, mas que as nossas análises indicam que, ao longo do tempo, a situação tem melhorado. Em 2018, nós fizemos um esforço aqui e nós inventariamos essa área. Então, nós consideramos todos os vertebrados e flora vascular, né? Então, nós fizemos um inventário. A gente está tentando transformar isso em produção científica, né? Num trabalho legal. Algumas das pessoas que me ajudaram estão aqui presentes, por exemplo, o Roniel. E a ideia é publicar isso para dar mais visibilidade. Teve algumas dissertações aqui no programa que foram desenvolvidas considerando essa área. Então, o que eu acho é que a academia ela pode prestar esse papel de assessoria, né, estabelecendo contato, mas ao mesmo tempo produzindo conhecimento que possa subsidiar as tomadas de decisões no âmbito. Então, é o que a gente tem tentado fazer. Mas assim, eu teria o maior prazer de conversar com você sobre isso. Eu sei que hoje o pessoal da TNC está fazendo um planejamento considerando essa área, né? A prefeitura conseguiu a TNC para eles virem para cá. A gente participa de reuniões, então é interessante a sua fala, Raíssa, porque o que eu percebo, né, é que tem muita gente qualificada. Isso era um dos pontos que eu ia comentar contigo, né? Igual, por exemplo, nas minhas reuniões com a TNC, você vê muita gente qualificada, trabalhando, pensando, o seu caso aí, trabalhando também. Eu tive experiência, há uns anos atrás, de ir no Instituto Chico Mendes, através lá do plano de ação voltado para o Cerrado, né, da herpetologia do Cerrado, onde reúne pesquisadores, mas uma coisa que me chamou muita atenção é o corpo técnico do ICMBio muito qualificado. Então, às vezes a gente tem aquela impressão assim, não, esse pessoal aí, né, não sabe nada, mentira. É uma galera muito nova, uma galera muito atualizada, que domina muita ferramenta. Então, eu acho que isso é algo muito interessante, né? Mas vamos aqui, para não perder o foco. Murilo, você levanta a mão, depois o Roniel.
Bom dia, Raíssa, tudo bem? Parabéns pela palestra. É massa e ver esse pessoal que a gente acompanha o crescimento hoje em dia ministrando as coisas para a gente. Você tocou no assunto sobre a compensação de reserva legal de propriedades diferentes, né? Que podem ser de mesmo proprietário ou então de proprietários diferentes. Existe uma métrica para mensurar assim, a valorização dessas áreas em cima do que tem que compensar? Por exemplo, uma área, vamos falar em porcentagem, né, e não em tamanho. Por exemplo, ter que compensar 10% de uma certa propriedade que está em falta, e aí ele pega essa porcentagem em outra propriedade. Tem alguma métrica de valores em cima, sei lá, do hectare que precisa ser pago ao outro proprietário? Oi, Murilo. Bom te rever. Murilo, nunca vou esquecer que você me ajudou nas minhas coletas do mestrado. Foram coletas tão difíceis que eu lembro de cada pessoa, assim, os voluntários enviados por Deus que me ajudaram naquela missão. Tem tempo isso, né? Tem. Mas você fala de valor monetário? De quanto que se paga? Isso, algo em relação a isso. Sei lá, se tem algum valor em cima disso, ou sei lá, alguma métrica de valores, se é de acordo com o tipo de vegetação ou bioma. Eu sei que, lógico que importa muito a extensão, né? Em hectare e tudo mais. Mas, por exemplo, em hectare, tem alguma compensação padrão em cima desses valores da compensação? Ou isso tudo ainda está em discussão? Porque essa compensação já é um projeto já conhecido há um tempo, né? Sobre você mitigar uma área própria com uma reserva em uma outra propriedade, né? Mas você tem noção, assim, de valores? Não tem um valor padronizado. O que estipula, por exemplo, se uma propriedade tem que recompor, teria que ter 20%, falta 10%, e esses 10% somam 20 hectares. Então, ela tem que recompor 20 hectares em uma outra propriedade e a expectativa é que tenha essa equivalência ecológica. Mas em relação ao valor, não tem um padrão, até porque em cada área a terra tem um valor diferente. Então, o valor da terra, esse custo de oportunidade, acaba determinando o valor que vai ter essa compensação. Então, a tendência é que os proprietários queiram compensar onde é mais barato. E até essas métricas de usar o valor de conservação para balancear isso, é para evitar que todo mundo compense onde a terra é mais barata, e aí fica todo mundo, assim, toda a compensação de um bioma sendo no mesmo canto, porque a terra lá é mais barata. Mas a ideia é que esse mercado de criativa funcione quase como um mercado de uma bolsa de valores, quase, em que você vai ofertando. O Estado não tem, até onde eu sei, né, o Estado não tem uma precificação. Então, se o proprietário falar assim, eu tenho que 20 hectares para compensar, o valor é tal, quem quer pagar? Ele pode. Até onde eu sei, não tem uma limitação do Estado. Então, isso varia muito de Estado para Estado, de bioma para bioma, de região. É solto, em aberto. Murilo, a sua pergunta é interessante, né, e ela gera bastante discussões, né. Por exemplo, na realidade que eu acabei de mencionar aqui, leva-se em consideração a área da nascente em relação à área da propriedade. Então, por exemplo, qual a proporção da área da nascente em relação à propriedade? X. Se o cara desmatar aquela nascente para produzir soja, a área daquela nascente daria quantas sacas de soja? Sei lá, X. Então, é o que ele vai receber. Aqui no nosso programa, o que ele recebe é isso. Então, se ele tem na propriedade dele 4 nascentes, que eu sei que tem alguns produtores que têm, a área dessas 4 nascentes somadas, economicamente, daria X saca de soja. Então, ele recebe o equivalente a isso. Na verdade, a lei mudou agora para soja, mas quando o programa foi instalado, a principal atividade econômica era a produção de leite. Então, considerando essa área, quantas vacas leiteiras ele conseguiria produzir? Tantas. Que daria quantos litros, em média? Tanto. Então, paga para ele o valor
do preço do leite. Então, tem, como a Raíssa falou, tipo assim, são ferramentas e que se pode variar de um programa que é adotado aqui em Rio Verde para outro lá de Extrema, para outro de outros lugares, enfim. No caso, essa verba vem de um proprietário A que está querendo ser compensado e passa para o proprietário B que tem uma área que ele pode usar para compensar. Não tem nenhum tipo, eu creio que não, né? Mas o próprio governo, ele tem algum recurso que ele pode passar diretamente para o proprietário? Existem algum recurso. Sei lá, eu estou falando isso porque, por exemplo, a iniciativa de, por exemplo, ter um imposto ambiental. Imagina, por exemplo, em cima da soja. A soja, ela demanda uma área X para produzir que derruba uma quantidade X de ambiente. E, tipo, estipular um imposto em cima da própria venda dessa soja e esse imposto iria direto para um recurso público e esse recurso seria utilizado para uma compensação ambiental. Não tem nada parecido com isso, né? E o que vocês acham dessa ideia? Murilo, legislador ambiental. Mas são questões diferentes. O primeiro é esse em relação ao financiamento do Estado para o proprietário se regularizar. Um dos mecanismos que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, tem é que os proprietários se inscrevam no CAR e aí se inscrevam também, se ele está com débito, se inscrevam no Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. E aí o PRA tem diferentes mecanismos que dariam subsídios para o proprietário se regularizar a sua propriedade. Aí eu não sei exatamente como funciona cada caso, porque isso ele prevê um auxílio, inclusive no caso que tem desmatamento ilegal, por exemplo, desmatou uma nascente que não poderia ser desmatada de acordo com o código, uma nascente que é permanente, então ele tem que recompor. Ele não pode compensar em outro lugar. Então, ajuda a dar esses subsídios, ajuda também com crédito rural para que o proprietário se regularize. Aí tem diferentes mecanismos, é um mundo da legislação bem diverso, que eu acho que é bem interessante, mas eu não sei exatamente os tipos de incentivos que tem, mas tem vários mecanismos de crédito rural para ajudar os proprietários a se regularizar. Em relação ao imposto, mais ou menos nessa linha do que você fala, é o ICMS ecológico, mas aí é para os municípios, né? Não é pro proprietário, porque os municípios têm uma isenção se eles têm uma unidade de conservação ou tem uma série de medidas, né, de acordo com o que o Estado determina. Mas desse outro tipo de imposto ambiental, não sei se algum município, algum estado tem. Talvez tenha, né, porque eles têm autonomia para fazer esse tipo de gestão. Mas não sei de outro exemplo, além do ICMS ecológico. Não sei se a Alessandro sabe. Bom, a nossa realidade aqui, ela funciona assim. Existe um fundo, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Aí esse fundo, ele é abastecido, se eu não estiver enganado, acho que por diferentes meios, né? Um dos meios são os TACs, que às vezes uma empresa fez algo errado do ponto de vista ambiental, foi multada e ela paga uma multa, e essa multa, né, o dinheiro dessa multa acaba indo para o fundo. E também, uma das formas de abastecer o fundo é o ICMS ecológico, né? Como tem uma pequena área protegida aqui, se eu não estiver enganado, acho que tem um repasse do Estado para o município de um valor X referente a essa área que vai para lá. Então, é a partir do fundo que a gente paga os produtores rurais que são beneficiários do PPA. Então, assim, é o dinheiro do fundo que a gente acaba tendo condições de pagar. E aí, também, por o PPA, ele teve um aporte da Agência Nacional de Águas. Não para pagamento dos proprietários, mas para a implementação de infraestrutura. Então, parece que teve... Aí eu já não fazia parte da equipe nesse momento, foi lá no início. Parece que teve um edital da ANA
que previa um valor X para essas ações e o pessoal conseguiu recurso. Então, todo o cercamento, aí sim, são muitas nascentes, acho que são quase umas 80 nascentes que foram cercadas, então você coloca o custo aí de arame, de mourão, então isso tudo muito caro, de maquinário, terraplanagem, enfim, multas, né? Então, foi um dinheiro considerável. Aí esse recurso já veio de outras fontes. Então, eu acho que tem meios diferentes de você buscar, né, recursos para tentar implementar isso. Agora, eu acredito que o grande desafio, né, é a gente transformar isso em algo, né, como você quis dizer, Murilo, tipo assim, um proprietário X vai pagar o proprietário Y, né, por ele estar preservando as suas áreas verdes, cumprindo as suas funções ecológicas. Então, eu acho que é um desafio, na minha opinião, né, estabelecer protocolos para isso. Eu não sei se você pensa diferente, Raíssa, né, mas é como se está tudo muito no início, eu acho que tem pouca regulamentação, não sei. Tem até um debate, assim, que tem gente que vê isso como uma questão polêmica por acharem que o Estado não deveria dar subsídio para os proprietários cumprirem a lei. Então, acho que algumas coisas não avançam porque não tem um consenso sobre isso. Tipo assim, pô, se é legislação, o cara tem que se virar para fazer cumprir. Eu não concordo com isso, porque o mundo ideal está longe do real, né? Muitas vezes as pessoas realmente não têm condições de fazer cumprir a lei. Ainda mais que às vezes a lei muda, uma hora a pessoa está de acordo e muda e ela deixa de estar de acordo. Mas eu acho que é muito importante ter esses incentivos do próprio Estado para fazer cumprir. Primeiro, para fazer que as pessoas compreendam qual que é a legislação, né, como que ela deveria ser executada ali na propriedade dela, mas que esses mecanismos financeiros são super importantes, porque se no fim o que a gente quer é que a lei se faça valer, que se atinja esses objetivos para o qual foi elaborada, então eu sou do time que acha que tem que ter incentivo público, sim, para fazer valer. Ronel, já vou passar a pergunta para você rapidinho. É só porque me veio um negócio aqui na cabeça, eu queria perguntar para a Raíssa o seguinte. Lá no planejamento sistemático, Raíssa, né, tem alguns trabalhos desenvolvidos lá pela equipe, né, que você faz parte, junto com o Rafael Loyola, seu orientador de doutorado, que tenta investigar ou descrever alguns padrões na implementação de áreas protegidas, levando em consideração o custo da terra, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que ao longo do tempo, houve uma tendência em criar áreas protegidas em locais onde seria, sei lá, pouco produtivo por conta do relevo, por conta do tipo de solo, etc, etc. Você me corrige se eu estiver enganado. Essa mesma ideia, você sabe de alguma iniciativa de pesquisa, ou se vocês estão fazendo, mas ao invés de considerar as áreas protegidas, mas as áreas de reserva legal baseado no novo código, você sabe se tem algum padrão nesse sentido, para o Cerrado, principalmente? Esse é até um dos temas do meu doutorado, né, sobre análise de vieses, e que a gente encontrou essa tendência, né, do que a gente chama que é um perfil residual das unidades, das áreas protegidas serem implementadas nessa margem de produtividade, de fertilidade, então estão sempre ali onde ninguém quer. E a expectativa, quando se observa, é que as reservas legais também seguiriam esse mesmo padrão, especialmente em relação ao tipo de ecossistema. Por exemplo, no Cerrado, eu nunca vi uma reserva legal sendo de gramínea, sendo de um campo, às vezes um campo sujo, mas em geral você vai fazer a reserva legal, faz o quê? Cerca uma área que é florestal, porque parece que tem um valor, para assim, não, isso aqui realmente é natureza, isso aqui é meio ambiente, a gramínea, não. Então, só de olhar assim, já dá para perceber que tem um viés ali. Só que é difícil fazer esse mesmo tipo de trabalho para reserva legal,
porque isso não se tem dados espaciais das reservas legais, igual se tem para as unidades de conservação. Isso para unidades de conservação não tem para todos do Brasil, mas tem para boa parte. Mas para a reserva legal, por exemplo, a área de preservação permanente, ela tem uma determinação geográfica de onde ela tem que estar. Ela tem que estar ali nas nascentes, tem que estar na mata ciliar, tem que estar no topo de morro, etc, etc. A reserva legal, não. A reserva legal pode estar em qualquer lugar da propriedade. Então, enquanto não tiver o CAR consolidado, que todos os proprietários do Brasil tiverem feito o cadastro, esses dados tiverem sido validados, porque hoje em dia o que tem cadastrado é uma área muito maior do que realmente é cabível, né? Porque tem um monte de sobreposição. Eu lembro que no começo tinha mais área cadastrada do que a área do Brasil. Aí agora os estados estão fazendo essa validação, né? Essa limpeza, aí está se ajeitando. Mas enquanto não tiver esse tipo de dado, não dá para ter esse tipo de análise, porque a gente não sabe onde as reservas legais estão. E então não tem como eu avaliar se tem um viés ou não, porque eu olho para a propriedade e a vegetação nativa que eu vejo ali, porque tem esses mapas de cobertura de vegetação nativa. A vegetação nativa que eu tenho ali, eu não sei dizer se é reserva legal, se é uma excedente, se é APP, se é outra coisa. Então, tem um interesse muito grande de fazer esse tipo de trabalho, mas só daqui a alguns anos que vai ser possível. Ainda mais que cada ano o governo acaba prorrogando o prazo dos proprietários se regularizarem no CAR. Dezembro de 2020 prorrogou, para não sei quando. Então, vai ficando um pouco difícil, mas que é uma coisa bem interessante, assim. Eu ficaria curiosa para ver também. Não, legal. Não, eu perguntei porque eu não sabia dessa nova prorrogação, né? Eu imaginei que o CAR já estava resolvido em relação aos prazos. Bom, Roniel, antes que você desista de manter a mão levantada, né? Faça a sua pergunta, por favor. Oi, pessoal. Raíssa, pegando esse gancho dessa discussão, que existe esse conflito, né, de certa forma, de interesse entre unidade de conservação, produtor rural, e pegando um pouco do que eu trabalhei, trabalhei ao longo da minha carreira com mastofauna, e se você chegava nas áreas para fazer o inventário e sempre ia conversar com o produtor, aí o produtor sempre falava que às vezes tinha que matar uma onça e tal. Aí você ia explicar, fala, olha, se você caça aqui, aí não, de vez em quando a gente come uma capivara. Eu falei, olha, se você come a comida dela, ela vai ter que comer a sua, entendeu? Se você deixar as capivara quietinha, a onça não vai vir aqui pegar o seu bezerro, isso é muito improvável. Mas eu vejo que isso é cultural, é muito difícil você tirar isso do produtor rural. E pegando esse gancho de que tem que ter essa conversa, né? A gente tem que se aproximar do agronegócio, das pessoas que plantam, e eles também têm que se aproximar da gente. Eu queria saber como que é a visão fora do país, por exemplo, você foi lá na Austrália, como que é lá? Tipo assim, as pessoas são mais acessíveis ou as universidades conseguem, de uma forma mais efetiva, chegar nessas pessoas? Porque eu fiquei curioso, porque parece que no Brasil é tudo mais difícil, né? Ainda mais agora. Uma boa pergunta mesmo. Estou pensando aqui como estruturar a resposta. Vou começar de trás para frente. Quando se olha para fora, eu acho que a gente tem que fazer uma comparação com o que é comparável. Eu acho que é muito interessante a gente olhar para o Brasil e comparar com outros exemplos da América Latina ou outros exemplos na África, por exemplo. Porque muitas vezes eles enfrentam conflitos similares ao que nós enfrentamos no Brasil, de áreas que são mega diversas e que têm todo esse potencial para desenvolvimento agropecuário e enfrentam esses conflitos similares. Na Austrália, eu via outros conflitos, mas era muito mais simples, porque lá são poucas áreas que têm a possibilidade de produção que a gente tem aqui, que geraria esse tipo de conflito. Lá eles têm outros conflitos, especialmente com áreas marinhas, e que tem comunidades tradicionais que são muito ligadas ao mar, ao oceano, para sua subsistência. E lá era mais fácil, mas também porque tem menos conflito do que tem aqui.
Então, eu acho difícil comparar, porque lá os interesses são diferentes. Então, parece que lá eles são muito eficientes, eles são muito bons, mas é porque eles não têm a complexidade de um país como o nosso. Tanto complexidade em relação à extensão, aos tipos de bioma, ao tipo de economia, que a nossa economia é baseada em produção de commodity, lá é outro tipo de economia. Então, via menos conflitos. Mas quando se olha para outros países, especialmente na África, por exemplo, que lembrando de um trabalho que eu vi recentemente, acho que era no Quênia, também tem muito da Nigéria, e que eles passam por conflitos parecidos com os nossos. Então, dá para tirar várias lições em relação a isso, sobre como realmente é uma questão de narrativa, primeiro, de ter esse acesso e compreender. Não é uma decisão dicotômica, você tem que escolher entre conservação e você tem que escolher entre produtividade. É possível ter os dois, em alguns momentos você vai ter mais um do que o outro, mas que se olha para o todo, é possível chegar num balanço. Mas também não é fácil essa mudança de narrativa. Mas eu acho que é um primeiro ponto. Achei legal esse exemplo que você deu. Você chega e fala assim, olha, você quer que a onça pare de atacar seu bezerro, mas também você está comendo a comida da onça, então ela vai ter que procurar em algum lugar. Então, de ir se aproximando de compreender dessa linguagem também, né? Do que as pessoas compreendem. E não, tipo assim, de compreendem como se eles não tivessem capacidade de compreender o que é feito. Até porque, muitas vezes, para quem está na academia, não compreende o que as pessoas estão falando, e isso não quer dizer que é porque é de menor valor. Mas uma outra coisa também é porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação ambiental que é bem completa e complexa. E é difícil fazer valer a lei. A legislação ambiental brasileira é muito boa, mas não tem os mecanismos do Estado suficiente para fazer valer a lei de fiscalização, de subsídio. Então fica gerando esses conflitos, porque uma pessoa está de acordo, outra pessoa não está, aí multa um, não multa o outro, aí gera até outro conflito, que é para que eu vou me regularizar se tem outra pessoa que não se regulariza e passa batido ali, não é punido por isso. Então a gente acaba desenvolvendo um problema adicional a esse de simplesmente a narrativa, de fazer compreender que é possível se ter os dois. Você pode conservar e você pode conservar a biodiversidade e você pode manter sua produtividade. E aí acaba entrando num problema muito complexo no Brasil, né? De democracia, de fazer valer a Constituição, de fazer valer a legislação, de conflitos entre o governo federal, os governos estaduais, aí tem essa discrepância, não tem uma coesão. Aí isso realmente, aí o Brasil tem um aspecto muito complexo que passa dessa esfera de conservação, que entra no aspecto legal, porque não é só em questão ambiental que tem esse conflito. Você olha para a segurança pública, para a saúde, também se repete esse mesmo problema da complexidade de fazer valer a legislação. Tem impressão que eu estou falando há um tempão, vou até parar aqui, deixa vocês falarem também. Não, ótimo, foi bem esclarecedor. É porque eu sempre tive essa dúvida, né, de como chegar na pessoa e conversar. Quando é algo bem da nossa área, tipo interação, esse conflito homem e onça, isso é muito complexo, mas quando a gente tem um conhecimento prévio, às vezes você consegue conversar. Mas muitas vezes algum amigo vem perguntar coisas sobre quantos metros eu vou deixar aqui na minha app, como que eu vou fazer isso? E a gente não está preparado para isso. Eu sinto que eu não estou preparado para isso, né? E não tem suporte, por exemplo, o município, falando agora do município aqui, levando para esse lado de lei, não tem suporte, não tem ninguém que o produtor pode chegar e perguntar essas coisas. Fala, olha, eu quero uma assistência aqui para saber como que eu tenho que conservar a minha área, até quantidade de vegetação para eu ter água, né? Para não afetar minhas nascentes, não tem acesso. Mas é difícil também para a gente, enquanto indivíduos, conseguir saber de tudo, né? Conseguir orientar sobre todas essas questões. A gente vai se especializando em algumas frentes, mas especialmente quando diz respeito à legislação ambiental, que tem várias minúcias ali, é difícil, né? Eu às vezes fico tentando resolver algumas questões, mas eu sei que está além da minha capacidade, porque eu não
é impossível eu saber orientar sobre tudo, né? Então, eu acho que a gente reconhecer que tem uma limitação e que tudo bem, tem outras pessoas que vão saber orientar de forma mais qualificada, que tem um melhor estudo sobre essa questão, e tudo bem com isso. Mas outro ponto que eu acho que é interessante que se tenha um investimento em comunicação científica. Comunicação científica de se saber traduzir todo esse conhecimento que se tem para não usar jargão, não usar essa linguagem muito técnica, e tentando tornar a linguagem mais acessível. Porque, às vezes, até para pessoas que estão na academia, mas são de outras áreas, a forma que a gente se comunica não é compreendida. Porque tem muitos termos muito específicos, né? Que, beleza, num determinado nicho você tem que usar, porque você quer analisar com minúcia aquelas questões, mas para outros não precisa disso. Então, a gente tem que saber traduzir essa linguagem. E não é esperado, eu não tenho uma expectativa de que os cientistas façam todo esse trabalho de comunicação científica. Eu acho que é muito mais para quem é realmente da comunicação, jornalistas, científicos, que investam tempo, porque comunicação não é uma área trivial, tem que se saber o público, como falar, mas que a gente consegue ter uma formação mínima para esses casos, especialmente se está se propondo a ter esse diálogo com pessoas com diferentes perfis, com diferentes origens, que trabalham com áreas diferentes. Então, o mínimo de tradução desse trabalho, desse conhecimento, tem que ter, porque senão a gente fala sozinho. E aí as pessoas não vão seguir nossas orientações, porque às vezes elas não estão sendo nem compreendidas. Então, aí virou uma questão de linguagem, né? Posso? Fica à vontade, Murilo. Então, pegando um pouco o ponto que o Roniel falou, né? Eu sei que o nosso curso é muito amplo, né? A biologia, a gente tem que trabalhar com todos os seres e tudo mais. E a parte da comunicação é uma coisa também que não é nossa área e também não é vista no curso. E eu percebo também a parte de legislação durante a graduação é muito defasado, né? A gente acaba se formando na área ambiental, se formando como biólogo, formador de opinião como professores, e sai de lá sem muita noção dessa parte burocrática de legislação. Eu tive em algumas faculdades e as grades, a maioria delas não contempla muito bem essa parte de lei, né? Então, eu acho também que, até para compreensão nossa, é muito difícil. Mesmo a gente trabalhando na área, muitas vezes tem instituições que não tem na grade uma matéria bem aprofundada sobre essa parte de legislação, né? E aí acaba que a gente, por si, tem que correr atrás e saber e conhecer mais sobre ela, né? Realmente, eu também sentia falta disso. Eu acho que eu fiz uma disciplina no mestrado, que era de legislação ambiental, e é que também é difícil ter um conteúdo realmente completo num curso de biologia, porque é muita coisa. Tanto que, até para quem faz direito, tem um pouco sobre isso, mas acaba se especializando. Às vezes eu acho que é até uma questão maior do direito do que da biologia. Eu acho que é importante se ter uma noção geral de como funciona, porque às vezes o aluno não entende nem como que é a estrutura do Estado e da tomada de decisão. Não sabe nem que a Câmara faz as leis, o Executivo executa, ou até onde vai o Poder Executivo, o Legislativo, e vai cobrar até da pessoa errada. Então, eu acho que falta um mínimo de noções mesmo, né, de funcionamento, de legislação e de como que é a estrutura. Mas estou até lembrando aqui de uma disciplina que eu tive e que a legislação muda com muita rapidez também, né? Então, realmente, às vezes é um trabalho individual. Se se quer trabalhar com isso, tem que o tempo todo ficar acompanhando os trâmites. Tem uma legislação correndo, né? Então eu vou ter que ficar acompanhando o trâmite. E aí me leva a outro ponto,
que se os alunos acham que é algo que falta, que tem uma deficiência em relação ao assunto, aí parte da organização deles de demandar isso, né? De falar assim, olha, de levantar essa demanda, justificar, assim, olha, aqui tem esse perfil aqui o curso, mas os estudantes acham que deveria ter esse perfil, porque prejudica a nossa formação, porque atrapalha depois isso, então teria esse benefício. Então, acho que um passo também é dar consequência às demandas que se faz, de organização e de apresentar o que se quer ter. Ainda mais quando é a questão de legislação, eu acho que é simbólico que se consiga fazer ser ouvido nessa esfera de poder que é a grade curricular, né, a coordenação do curso, para que se tenha a possibilidade de ser ouvido fora na sociedade. Daniel, você levantou a mão de novo ou ela ficou levantada? Ficou levantada. Ah, tá. Bom, Raíza, até para a gente não estourar tanto o tempo inicialmente previsto, né? Eu queria aproveitar alguns trechos da sua apresentação em que você não diretamente falou sobre isso, mas você deixou alguns pontos que justamente foram os que eu peguei para tocar nesse assunto, né? Quando você diz, acho que lá no componente 3, alguns indicadores, acho que era a qualificação de 75 pessoas, aí tinha uma proporção de homens, uma proporção de mulheres, enfim. Recentemente você, né, e alguns colaboradores publicaram um artigo na Biological Conservation que analisou justamente os vieses relacionados ao gênero na composição dos corpos editoriais de revistas voltadas para a conservação. E parece que tem uma discrepância enorme, né? Eu queria, assim, eu sei que não é diretamente associado à palestra, mas eu acredito que isso é um tema bem interessante e importante, porque bom, eu acredito que você não fez isso porque você estava apresentando, mas eu olhei aqui ao longo da apresentação, a gente sempre teve muito mais mulheres assistindo a sua apresentação do que homens. A percepção que eu tenho é que mesmo na pós, na graduação, a gente tem muito mais mulheres como alunos do que homens. Então, assim, a mulher, ela precisa, né, ocupar esse papel em lugares estratégicos, lugares importantes, ela precisa se fazer presente. E baseado no texto que vocês publicaram recentemente, qual que é o cenário? Ele é muito discrepante e, se sim, tem um tempo estimado para que isso possa ser revertido? Qual que é o impacto disso? Eu gostei de você ter trazido esse assunto, que eu gosto muito, tanto por ser mulher, e também pelas implicações reais que essa questão tem, que é uma questão tanto de se dar igualdade de direitos para as pessoas, mas também é uma questão de se buscar melhor qualidade para os trabalhos que são desenvolvidos, para a ciência que se faz, porque quanto mais diversa essa produção científica, quanto mais diferentes olhares se tem sobre a sociedade e se tem condições de apresentar melhores soluções para resolver os problemas, ao invés de tampar o sol com a peneira. E nesse trabalho, esse trabalho ele entra num contexto maior de questionamentos sobre, dentro da ciência, mas de toda a sociedade, né, de questionamentos sobre quais os espaços são destinados às mulheres. E na ciência, apesar de muitas vezes ser visto como uma bolha, a ciência não está imune aos problemas da sociedade, reproduz todos esses vícios de machismo, de racismo, de homofobia. Então, é importante, a gente identificava ser importante apontar isso para mostrar que a academia não é esse alecrim dourado, né? A academia também está sujeita a vários problemas e que esses problemas se manifestam também na qualidade do trabalho que está sendo feito. Então, foi nesse contexto que a gente fez esse trabalho e que a gente focou no corpo editorial das revistas,
Porque esses corpos editoriais que, no fim das contas, acabam decidindo o que vai ser publicado, quais são as linhas de pesquisa que estão em voga, o que é considerado trabalho de qualidade ou não. E até uma coisa que eu falei mais cedo, o conceito do que é bom, o que é ruim, é muito subjetivo. Então, se esse conceito fica na mão de poucas pessoas, acaba se reproduzindo a visão dessas poucas pessoas. Então, a gente quis focar no corpo editorial exatamente por isso, por acabar sendo um espaço de poder. E que na sociedade os espaços de poder são negados às mulheres, os espaços de tomada de decisão. Muitas vezes as mulheres, que são a maior parte da população, são a maior parte do corpo discente nos cursos de graduação, no curso de pós-graduação, mas cada vez mais que se vai subindo nessa hierarquia, essa proporção vai mudando. E aí, muitas vezes se dizem que as mulheres não querem, as mulheres estão dadas as oportunidades, mas na verdade não são dadas as mesmas oportunidades. Isso é uma coisa que a gente quis apresentar nesse trabalho, porque nós temos milhares de mulheres na área de conservação que são doutoras, que publicam trabalhos de qualidade, mas elas não fazem parte desses corpos editoriais, é uma minoria. E do que a gente achou que nas poucas revistas em que mulheres estavam nos cargos mais altos, elas compartilhavam esse cargo com pelo menos um homem. Não tinha nenhuma revista de conservação no mundo que esse cargo de chefia mais alto era composto só por mulheres. Então, gera até um paternalismo, né? A gente abre esse espaço para as mulheres, mas tem que ser compartilhado com um homem. E isso que nesse trabalho a gente nem avaliou questões de raça, porque aí o problema seria ainda mais grave. E aí a demanda que se levanta é que não basta apenas reconhecer, são necessárias ações concretas para mudar isso. Tanto para dar oportunidade para as pessoas fazerem o que querem, né, dar direito às pessoas de tomarem o caminho da sua vida que quiserem, mas também porque se eu estou querendo trabalhar com conservação da biodiversidade, estou querendo atingir sustentabilidade, como que eu vou negar a metade da população a voz de opinar sobre essas questões? Então, nesse trabalho a gente identificou isso e a gente viu, olha, as revistas e os grupos de pesquisa têm tomado algumas atitudes, aberto espaços, vagas específicas para mulheres, criado cotas, mas o que a gente viu é que nessa taxa de mudança, a gente atingiria a equidade de gênero daqui a quase 20 anos. É muito tempo. Então, assim, daqui a 20 anos, eu já vou estar em outro canto, aí vai me ser negada essa possibilidade. Eu falo a mim, mas não a mim enquanto indivíduo, mas enquanto classe. Não pode ser negada a oportunidade dessas milhares de pessoas, milhões de pessoas. Tem que ser numa velocidade muito mais rápida. Não dá para esperar 20 anos a passos lentos para se ter uma transformação. Aí, nesse trabalho, a gente até aponta algumas medidas ativas que têm que ser feitas e identifica problemas. Porque é muito comum um coleguismo masculino. Tipo assim, eu tenho que chamar alguém para fazer uma parceria de trabalho. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar quem é meu amigo. Eu tenho que chamar alguém para uma banca. Eu vou chamar alguém para revisar um artigo. Eu vou chamar alguém para uma oportunidade de emprego. Às vezes, até não de forma deliberada, decidida, no subconsciente, os homens acabam escolhendo outros colegas homens. Então, uma solução passa por isso, de escolher ativamente mulheres. Se pensar para ocupar esses espaços. Olha, quero, então, que em tantos anos esse espaço seja ocupado por metade de mulheres, mas não pode ser 20 anos. Tem que ser o quê? 2 anos, 3 anos, até ter uma inversão. A gente acaba propondo apresentando alguns problemas e soluções para esses problemas, mas eu acho muito preocupante as implicações que isso tem, ainda mais para a conservação, porque as mulheres ocupam um papel muito importante na conservação da biodiversidade, pelas ações que elas executam, pelo conhecimento que elas geram, que elas repassam para gerações seguintes. Então, as mulheres são agentes-chave nessa transformação. Então, deveria ter um espaço de muito maior destaque. E, na verdade, vai no sentido contrário. Então,
esse tipo de ação, igual tem no projeto, de colocar uma cota específica para mulheres, é muito importante para acabar com esse desbalanço e chegar em uma equidade maior e atingir resultados melhores para esses projetos e para esses programas de conservação que a gente propõe. Bom, muito legal. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, porque eu acho que precisa ser debatido, discutido, e você, né, por ter sido uma das autoras do trabalho, poderia conversar sobre isso bem melhor do que eu, que apenas li o trabalho, né? Então, bom, primeiro eu parabenizo, né, por essa iniciativa, por essa defesa, que eu acho que é importante, e principalmente, né, para nós, né, que nós, homens, né, que a gente precisa mudar muitas das nossas concepções e naturalizar, né, a presença feminina no ambiente de trabalho, naturalizar a presença feminina em posições que remetem à tomada de decisão, enfim, eu acho que isso é importante. E que, inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu levei em consideração, né, em convidar as pessoas para darem as palestras aqui, é claro que a gente tem que levar várias variáveis em consideração, a disponibilidade, a acessibilidade da pessoa e tal, mas eu sempre, né, pensei, não, eu tenho que tentar, na medida do possível, tentar as coisas iguais, ou igualitárias, ou pareadas, né? Então, além de você, nós teremos outras palestrantes aqui até o término, né, da nossa disciplina. Mas eu gostaria, então, de agradecer, até para não extrapolar muito tempo aqui, daquilo que estava previsto. Como de praxe, eu gostaria de pedir para as pessoas, caso queiram, não se importem, a gente tirar aquela velha e boa foto para compartilhar lá nas nossas redes sociais, enfim, né, para registrar um momento. E agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Já deixo o convite para a próxima palestra, que a gente vai ter nessa mesma linha, né, do que a Raíssa apresentou, a presença do Dr. Iberê, lá do Instituto Boitatá, falando um pouco das iniciativas da ONG, do Instituto Boitatá, né, voltados para a conservação das espécies da herpetofauna. Então, para aqueles que não fazem parte da disciplina, por favor, acompanhem a gente nas redes sociais para saber aí mais detalhes da próxima palestra. Tá bom? Então, eu agradeço e, bom, nem todos ainda ligaram, na verdade, eu espero mais um pouco, às vezes pode ser questão da internet, eu respeito também quem não quer ligar, né? Enfim. Bom, eu acho que deu certo. O computador é complicado. Como é que troca o computador com dólar no preço que tá, né? Cadê o financiamento, Alessandra? Filho. A lata do leite ninho tá caro, fralda tá caro, financiamento tá para isso. Né? É desse jeito. Então, Raíssa, mais uma vez eu agradeço aí a sua participação, tenho certeza que foi bem legal para que, né, os alunos e também profissionais pudessem saber um pouco mais do que se trata, né, o seu campo de atuação, e aos poucos a gente vai furando a nossa bolha, né, assim eu espero. E eu acho que as suas falas foram muito interessantes, principalmente para um aspecto que eu julgo muito importante, para os alunos em especial, que é a construção do senso crítico. A gente precisa de senso crítico. A gente precisa de pessoas que tenham capacidade, que sejam seres pensantes, né, e reflexivos. Eu acho que esse é o ponto que eu quero, com essa disciplina, contribuir um pouco para a formação dessas pessoas. E conhecer pessoas de outros lugares, que tenham outras formações, outras expertises, forçar a gente a sair da nossa zona de conforto, né, que isso é o mais importante. Então, muito obrigado mesmo, né, e eu fico à disposição se você precisar de alguma coisa, se você quiser conversar sobre o PSA aqui, manda mensagem, a gente conversa, eu passo as informações. E é isso. E agradeço a todos que estão aqui, né, até o presente momento, acompanhando.
Vou te procurar depois, Alessandro. Mas quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de apresentar um pouco desse trabalho e ter esse debate. Eu fico muito feliz com esse tipo de espaço dentro desses institutos de ensino superior. Eu amo muito as universidades públicas, mas também acho muito importante os institutos federais e o papel que eles cumprem e da relevância que eles têm. Então, parabéns pela disciplina que você está organizando, por todo esse conteúdo completo e complementar que você está juntando. Eu acho que cumpre um papel muito importante para esse objetivo que você disse que está querendo atingir. Então, parabéns e obrigada de novo pelo convite. Fica à disposição, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar um pouco depois. Estamos aí. Tá certo. Para quem tiver interesse, eu coloquei o link do artigo no chat. Se vocês quiserem dar uma olhada, é acesso aberto, pode fazer o download lá. E então, Raíssa, aproveita, come bastante pamonha. Espero que você coma pamonha moda, não só de sal, tá? Com queijo, linguiça, enfim. E a gente vai se falando. Muito obrigado, pessoal. Para isso. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, Alessandro. Valeu, Raíssa. Isso aí. Valeu.